Falta de medicamentos na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba prejudica pacientes. São Roque decreta estado de emergência por conta da forte chuva da semana passada. Algumas casas estão isoladas após a destruição do acesso aos bairros. 15 de março é Dia do Consumidor. Você sabe quais são seus direitos? É meu direito, não é? Eu tenho que conseguir o que eu quero. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. Foi realizada hoje à tarde em São Roque uma audiência de conciliação trabalhista entre guardas civis municipais de Mairinque, o sindicato da categoria e representantes da prefeitura. Os GCMs paralisaram parcialmente as atividades em fevereiro devido às más condições de trabalho. Quem esteve lá e nos traz os detalhes ao vivo é o Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Nessa reunião entre as partes, ficou determinado pela juíza Débora Beatriz Hortolanda, segunda vara do trabalho, prazo de 60 dias para a prefeitura atender as necessidades principais, primordiais com relação aos equipamentos da corporação, ou seja, a compra de novos coletes à prova de bala e também dos armamentos, de munições e também das botas dos servidores. Segundo o assessor jurídico da Prefeitura de Mairinque, a intenção é atender a essa determinação da Justiça. Se houver algum problema de percurso, já conversamos com o juízo competente para que a gente possa justificar no decorrer se houver algum problema. Mas a ideia é cumprir tudo que foi acertado hoje na Vara do Trabalho em São Roque. Ainda segundo a Prefeitura, a aquisição desses equipamentos é providenciada através de um processo licitatório. No último dia 7, a Justiça determinou aos guardas que mantenham ao menos 50% do efetivo trabalhando e o descumprimento dessa determinação geraria multa no valor de R$10 mil diários à Prefeitura. Isso para os guardas gerou ainda mais insegurança. Hoje, a ordem é para que eles mantenham pelo menos 20% do efetivo trabalhando no entorno do Paço Municipal. E a questão da multa foi desconsiderada. Nós procuramos o Sindicato dos Servidores Públicos, que representa a categoria, mas até agora eles não se pronunciaram. No final do mês passado, os guardas civis municipais de Mairinque deixaram de sair às ruas para cobrar a substituição de equipamentos desgastados que, segundo eles, comprometem o trabalho da corporação. Voltamos ao estúdio com Fernando Matos. Pedro Torres para falar da situação dos guardas civis municipais de Mairinque ao vivo. Muito obrigado pelas informações, Pedro. 4 menores de idade foram apreendidos suspeitos por roubo de um carro no Jardim São Paulo, em Boituva. Segundo a PM, os adolescentes foram abordados dentro do próprio veículo. Com eles foram encontradas uma pistola calibre 22 e uma arma falsa, ambas usadas durante o crime. O veículo foi recuperado e devolvido ao dono. Já os adolescentes permanecem à disposição da Justiça. E por falar em menor, um outro menor que já foi apreendido 12 vezes, repito, 12 vezes, foi detido, suspeito novamente agora por tráfico de drogas no Parque São Bento, em Sorocaba. Segundo a PM, foi cumprido um mandado de busca e apreensão durante uma patrulha da Força Tática. O jovem de 17 anos agora foi encaminhado à Fundação Casa. Mães de pacientes entraram em contato com a nossa redação para reclamar que os filhos precisam de um medicamento de alto custo que é retirado na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mas que há algum tempo está em falta. O remédio é fundamental, por exemplo, para retardar a puberdade precoce, uma alteração hormonal que deixa meninos e meninas, ainda crianças, com aspectos e características de adultos. Veja na reportagem. Deus não escolhe onde que essa criança vai nascer, se é no meio de uma família que tem condições financeiras ou não. Ele escolheu que a pequena Micaela fosse filha da Gil. A mãe esbanja amor, mas falta dinheiro para ver a filha deficiente em melhores condições. Por conta de complicações no momento do parto, a Micaela teve paralisia cerebral que obriga ela a tomar remédios muito fortes e com vários efeitos negativos.
Um deles é essa questão da puberdade precoce e um dos remédios, mãe, que possibilita a redução dessa puberdade precoce é o leuprorelina. Quanto custa uma caixinha de leuprorelina? 6 mil, uma dose. E ela tem que tomar? Tem que tomar, segundo o médico, não tem outro para substituir, porque são mais fracos. A única opção é a farmácia de alto custo do Hospital Regional de Sorocaba. Porém, há um mês, quando ela telefona para pedir o medicamento, a resposta é a mesma. Infelizmente, eu acredito que hoje não chego ainda, mas vamos torcer para que a semana que vem chegue e a senhora venha retirar com a gente. Mas você sabe me explicar por que essa falta? Essa resposta a gente não teria para passar para a senhora, porque quem compra o medicamento, quem envia para nós é a própria secretaria. Eles falam só para a gente ficar ligando, que na hora que chegar, é aí que a gente ligar e dizer, ah, chegou, vocês podem vir pegar. Mas nunca chegou, a gente vai lá só da viagem, nunca chegou. Nunca chega o remédio. Parece reprise, né? Só que não é não. Infelizmente, esse é o mesmo problema que a Graça sofre com a Brenda. A Brenda que teve meningite logo cedo, né? 2 meses de nascença e precisa do mesmo remédio, leuprorelina, que é fornecido pelo governo do estado. E a Brenda, ela precisa tomar bastante esse remédio, né, Graça? Todo mês, uma vez por mês, ela tem que tomar esse remédio. Uma vez por mês. E a senhora tem como pagar? Tem como arcar? Não tem. O médico me falou que custa 5.500. Eu não tenho condição. Graça, então, recorreu à justiça e conseguiu a determinação para que o Estado fornecesse o medicamento. Mesmo assim, não tem o remédio. 2 crianças diferentes, a falta do mesmo medicamento, razão de vários problemas. Não é fácil. A gente tem uma criança doente e precisar de um remédio tão caro, desse jeito, que a gente não tem condição de comprar, né? E eu só peço isso, que ele tenha misericórdia das crianças e do povo que precisa desse remédio. Olha, e uma boa notícia, após a nossa reportagem, a dona Jubanete, a primeira que apareceu, conseguiu encontrar o remédio para a filha na farmácia do CHS. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual da Saúde e, por meio de nota, disse que o medicamento já foi adquirido, mas a empresa fornecedora atrasou a entrega e, inclusive, está sujeita a multa diária por descumprimento do prazo. A Secretaria diz ainda que está cobrando o fornecedor para que entregue o produto o mais rápido possível. Um idoso de 79 anos morreu e um outro de 78 ficou gravemente ferido em um acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Padre Guilherme Howell, em Piedade. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do carro entrou na rodovia sem ver o caminhão e causou a batida. Uma das vítimas que estava no carro morreu ainda no local. A outra ficou presa às ferragens e foi encaminhada em estado grave ao Regional de Sorocaba. O caminhoneiro não ficou ferido. São Roque decretou hoje estado de emergência por conta da chuva da semana passada. 24 bairros foram afetados e 700 famílias estão desabrigadas. O decreto foi assinado para tentar agilizar as ações de reconstrução de áreas atingidas e auxílio às famílias desabrigadas. O poder público tem algumas limitações baseadas em leis que demandam muito tempo. Então, o decreto nos facilita nesse sentido. As ações são emergenciais, portanto, tem que ser feito através de um decreto. A prefeitura divulgou imagens dos bairros mais altos da cidade, onde romperam pelo menos 6 tanques que reservam água em propriedades particulares. São propriedades antigas, são tanques de muitos anos. Precisa ver se legalmente falando, naquela época havia alguma exigência ou não. Esse é o primeiro passo. E depois disso, caso seja constatado que foi construído de maneira irregular, sem a devida autorização, no período em que a lei existia, obviamente que serão responsabilizados. Com a correnteza, pelo menos 10 pontes, árvores e até estradas foram danificadas. Algumas casas estão isoladas após a destruição do acesso aos bairros. Foram contabilizadas 700 famílias desabrigadas, que seguiram para residências de familiares. Além disso, a Defesa Civil interditou 14 imóveis que têm risco de desabamento.
pessoas que estão em regiões isoladas, que não dá para sair com crianças com problemas físicos e pessoas idosas. Essas pessoas nós estamos indo no local, e levando médico, levando enfermeira, levando medicação no local. A Avenida Antonino Dias Bastos, marginal do Rio Aracaí, no centro, e uma das principais vias da cidade, foi bastante prejudicada e está intransitável. Até os pedestres encontram dificuldade. De acordo com o prefeito, a recuperação total deve demorar pelo menos 1 ano e a previsão de orçamento para compensar todos os estragos passa dos 20 milhões de reais. Obviamente que o apoio do Estado se faz necessário, sim, e da União, sem dúvida nenhuma, né? O país, com certeza, tem um fôlego, um recurso muito maior do que o município. Ainda de acordo com a Diretoria de Bem-Estar de São Roque, as famílias que estão desabrigadas precisam de doações de água potável e mantimentos. Quem quiser doar deve levar tudo ao ginásio de esportes do Recanto da Cascata. O endereço, Avenida Antônio Maria Picena, sem número. O atendimento é feito das 8 da manhã às 5 da tarde. Foi sepultado hoje à tarde em um cemitério particular de Sorocaba o ex-vereador da cidade, Claudemir Juste. Ele faleceu nesta segunda-feira aos 64 anos. O motivo da morte não foi divulgado. Juste atuou em 2 mandatos nos anos de 1996 e 2010.